Lei do equilíbrio entre dar e receber. Quanto eu recebo de uma pessoa e o quanto eu dou a essa pessoa. Essa foi uma das leis observadas por Bert Hellinger e muito utilizada dentro das constelações, que faz muito sentido também na nossa própria vida, né? O quanto eu recebo e o quanto eu me dou. O quanto uma pessoa às vezes faz por mim e eu não faço nada por ela ou vice-versa. Essa é a lei do equilíbrio, dar e receber. Então, para que possamos entender isso, é simplesmente olhar para as nossas relações e perceber o que a pessoa faz para mim e o que eu faço para essa pessoa. Eu costumo dizer que a lei do equilíbrio, ela é como o aparelho que mede o batimento cardíaco. Ele está sempre fazendo assim, PIB, PIB, PIB. O que significa isso, né? Essa é a vida. A vida está sempre em movimento. Nós estamos sempre agindo, né? Fazendo algo, pessoas fazendo por nós, e isso move-se. Isso move a nossa vida. Diferente de estar assim, ó. Pi. Ou seja, se a sua vida está equilibrada, é porque você está morto. Ou você é um meditante que fica o dia inteiro lá parado sem fazer nada. Aí ninguém está fazendo nada por você, você não está fazendo nada por ninguém. Aí sim. Mas isso não existe. Então, a lei do equilíbrio nos mostra que exige de nós sempre estar em movimento com as pessoas. Todas as vezes que nós criamos vínculo com as pessoas às vezes fazem algo por nós ou nós fazemos algo pela pessoa. E isso nos move, isso nos motiva, isso nos dá força de viver. Então, a lei do equilíbrio, ela realmente faz muito sentido nessa força de vida que nós temos. E na força de relações, principalmente. Na força dessas relações que nós temos com outras pessoas. Não estamos no mundo sozinhos, estamos aqui acompanhados e vivemos em função de estar com pessoas em torno de nós. Imagina como seria sem graça a nossa vida sozinhos, né? Não tivesse mais ninguém no mundo. Então, é as pessoas que nos movem a sempre estar fazendo alguma coisa. E essa relação acontece principalmente, primeiramente, nas relações principalmente conjugais. Ou seja, é dentro de casa, você e a pessoa que vive com você. Por uma relação conjugal, é claro. Mesmo que não for, também vale a lei do equilíbrio, tá? Mas como nós percebemos isso? Então, por exemplo, eu sempre brinco falando, né? Eu e minha esposa. Minha esposa, às vezes, fica lá repousando um pouquinho mais. Eu vou para a cozinha e preparo o café da manhã. Quando eu preparei o café da manhã, ela chega lá e o café está pronto. Então, eu tive uma atitude, eu tive uma ação. A ação move o desequilíbrio. Quando ela chega, o café está pronto, ela pode tomar um café e ela não precisou fazer. Então, ela está me devendo um café da manhã. Ela percebe aquilo e ela vai lá e resolve fazer o almoço. Por que que eu passo a minha mão do café da manhã aqui? Porque o almoço deu mais trabalho. Então ela fez algo maior para mim e agora eu estou devendo para ela. Dentro de uma consciência lógica, dentro de pessoas saudáveis e bem resolvidas, qual seria a tendência aqui? Se eu estou devendo para você, eu vou fazer algo agora para que você fique devendo para mim. Nós normalmente queremos ser credores e não devedores. Eu me sinto melhor quando eu pago a conta de um restaurante com um grupo de amigos. Me dá uma sensação muito melhor. Por quê? Porque agora eles me devem. Essa é uma sensação oculta que está por trás, né? Quer ver uma outra percepção que normalmente as pessoas têm? E eu sempre faço essa pergunta para que a própria pessoa possa perceber nela uma reação inconsciente da lei do equilíbrio. É quando um amigo liga para você e fala assim: vem jantar aqui em casa. Normalmente, a primeira reação que você tem é: o que que tem que levar? O que que você quer que eu levo? O que eu posso levar? Por que você já quer levar alguma coisa se ele está te convidando para jantar lá? Porque, na verdade, ele está fazendo isso aqui e quando você pede o que que tem que levar, você quer fazer isso aqui. Você quer equilibrar as contas com ele para não ficar devendo. Então, esse é um exemplo muito pequeno, né? Nas relações com as pessoas, nós temos isso de uma forma muito mais profunda. Às vezes, um marido pode, por exemplo, fazer algo muito grandioso para a mulher. A mulher vai sentir uma grande dívida para com esse marido. E aí, ou ela compensa a dívida, ou normalmente a relação termina. Por quê? Porque se eu estou numa relação em que eu estou devendo, a sensação de dívida é tão, ela move tanto o nosso campo interno que ela nos faz querer sair dali. E aí a pessoa acaba se afastando de um relacionamento porque não percebe a dívida. A dívida é muito comum, por exemplo,
quando um homem que tem uma condição financeira melhor vai lá e paga, a título de exemplo, uma faculdade para a mulher. Então, a mulher recebe um prêmio tão grandioso que é o estudo, que é o conhecimento, que é uma profissão, que ela se sente profundamente endividada. A tendência é que, quando ela termina, ou até antes dela terminar a faculdade, ela vai brigar com esse homem. Por quê? Porque ela percebe que é uma dívida muito grande, ela não vai conseguir pagar e acaba saindo. Eu estou só citando um exemplo, que inclusive é um exemplo do próprio Bert, dos livros dele. Existem muitos outros que nós já percebemos, né? Às vezes uma mulher que... Eu recordo de um caso que eu acompanhei, de uma mulher que promoveu mundos e fundos para afastar o marido das drogas. Ela se casou, depois de um tempo ele começou a usar drogas e realmente caiu numa situação muito difícil e a mulher moveu mundos e fundos para tirar ele de lá. Até que ela realmente conseguiu. Quando ela conseguiu tirar ele de lá, ele terminou a relação com ela. Ele se separou dela. E por quê? Porque ele mesmo relatava assim, eu gosto dela, mas algo me incomoda e eu não consigo mais ficar perto, que é justamente a dívida. Então, a lei do equilíbrio nos mostra isso, né? Nós devemos sempre estar atentos. O que uma pessoa faz por mim e o que eu faço em troca dessa pessoa. Bert, inclusive, recomenda assim: se uma pessoa fez algo por você, busque fazer algo um pouco a mais, porque daí essa sensação de dívida tende a mover a pessoa a querer fazer algo de novo por você. E aí você mantém uma evolução na vida, você mantém um processo de crescimento, porque algo está sendo feito para você e ao mesmo tempo você está fazendo algo pela pessoa. Isso dá forças para a vida, né? Isso move. Diferente de alguém fazer algo por você e 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 fazer algo por você, chega uma hora que essa relação fica insustentável e ela tende a terminar. Então essa relação tem que ser equilibrada. Se você percebe que alguém faz algo para você, faça algo de volta para essa pessoa. Mas também não é ferro e fogo. Ah, a pessoa me deu um bombom, então eu vou lá comprar um bombom para ela também. Não. Às vezes a pessoa te deu um bombom, mas ela quer um abraço. Às vezes a pessoa fez algo por você, mas ela espera outra coisa de você. Então, o fato dessa pessoa fazer parte da sua vida, de você ter um vínculo com ela, faz com que você também tenha que interagir ali dentro para perceber o que essa pessoa busca, né? O que ela precisa, o que eu posso fazer por você, né? Cuidado com as pessoas que vão falar assim, não, eu não quero nada em troca, porque isso é um conflito interno que às vezes as pessoas carregam. Eu já conheci, inclusive, pessoas, por exemplo, que tinham muita abundância, tinham uma vida financeira muito boa e elas tinham a tendência de ajudar muito as outras pessoas. E aí ela chega um dia para mim e fala assim, Milton, eu não consigo ter amigas. Eu estou envelhecendo e eu não tenho pessoas próximas, eu não tenho amigas, não consigo ter pessoas para conviver comigo. E aí nós fomos constelar isso e ficou notório na constelação a lei do desequilíbrio. E aí ela falou, realmente, Milton, normalmente as amigas que eu tinha, que eu sempre tive ao longo da vida, elas tinham condições financeiras mais limitadas, então eu fazia questão de pagar tudo. E aí ela percebeu na constelação que esse pagar para as outras pessoas ressoava como um pouco até de prepotência, né? Nossa, ó, ela está querendo se achar, né? E aí afastava as pessoas, elas acabavam não querendo mais ter uma relação com essas outras pessoas em função disso. Então, a grande questão por trás da lei do equilíbrio é você não medir, não querer pesar as coisas com a sua balança. Lei do equilíbrio, balança, tá? Então, não pese com a sua balança. Pese com a balança da pessoa que está te fazendo alguma coisa. Porque às vezes eu posso te oferecer um jantar na minha casa e o que eu quero é a companhia. E não que você traga comida ou que você traga algo grandioso. Não, eu quero só uma companhia, um bate-papo. É claro que eu estou citando aqui um exemplo. Vou citar um outro exemplo muito rico do próprio Bert também. Bert, ao sair da África do Sul, onde ele teve um vínculo muito legal com a tribo Zulu de lá, conheceu, se aprofundou, teve relações bastante amistosas principalmente com os índios da tribo, né? No momento em que ele foi se retirar, foi embora, a tribo Zulu, que na África do Sul, no sul da África, eles possuem uma escassez financeira
bem grande, né? Eles não veem o dinheiro, eles veem lá as necessidades deles, enfim, é um outro estilo de vida, né? E aqueles índios, eles resolveram recolher um pouquinho da moeda que cada um tinha lá dentro. E aí o responsável da tribo foi lá e fez esse recolher, juntou um punhadinho de moedas e chegou com esse punhadinho de moedas e entregou para Bert Hellinger. Então, o próprio Bert relata, né? Quando ele recebeu aquelas moedas, o que que aquelas moedas eram para ele? Nada. O cara ganhava muito dinheiro. Ele recebia por estar trabalhando lá e ele não tinha necessidade de um pinguim de moedas. Mas o que essas moedas eram para aquelas pessoas? Para aquelas pessoas era muita coisa, era muito dinheiro, era uma riqueza. E por que elas estavam fazendo aquilo, então, naquele momento, né? Porque elas estavam buscando o equilíbrio. Bert possivelmente contribuiu muito para com a tribo, contribuiu muito com as pessoas de lá. E os índios perceberam, poxa, ele vai embora e nós ainda não conseguimos fazer nada por ele ou para ele. Qual foi a imagem que o pajé teve? Vamos pegar a nossa riqueza aqui e vamos dar para ele, porque eles nos trouxe uma riqueza. E aí eles vão lá e recolhem essas moedinhas. Então, Bert, nesse momento, também dá um outro ensinamento muito rico. Naquele momento, se ele fala assim, obrigado, eu não quero suas moedas. Imagina qual seria a sensação daqueles índios, daquela tribo. Seria horrível, seria muito ruim. Então, quando ele olha para aquilo, ele percebe tudo aquilo, o que que ele faz? Ele acolhe, ele recebe e ele ainda agradece muito. Por quê? Porque ele percebe o gesto por trás e não o valor, não o quanto aquelas moedas valem. Então, essa é a lei do equilíbrio, sabe? Perceber que às vezes tem algo por trás que é muito mais grandioso. Por isso eu falei antes, e agora eu vou reforçar o que eu falei antes, você vai entender, né? Às vezes um abraço vale muito mais do que dinheiro. Imagina que você encontra na rua aí um cara olhando para uma ponte, querendo pular da ponte, porque acabou de ter um sério problema na vida. E às vezes esse cara é milionário, e o que ele quer é que alguém olhe para ele e dê uma esperança de vida. Então, às vezes, uma palavra, às vezes, um gesto, às vezes, uma atitude pode valer muito. Em uma relação conjugal, por exemplo, talvez não seja um gesto, talvez não seja uma atitude, talvez seja um conjunto de atitudes diárias que você tenha que ter para aquela relação sempre estar fazendo isso aqui. Então, quais são, por exemplo, pequenas atitudes que você tem no seu dia a dia que constroem grandes fortunas? Pequenas atitudes são um olhar no olho e um bom dia, um beijo, um abraço, um gesto de carinho. Essas são pequenas atitudes. O que você pode fazer no seu dia a dia para com outra pessoa, que aquela outra pessoa vai se sentir melhor? Se você começar a fazer isso, se você plantar uma sementinha todo dia, tem uma hora que você vai ter um monte de flores. Mas precisa todo dia plantar alguma coisa, precisa todo dia fazer alguma coisa para que esse bosque tenha boas plantas, né? E, consequentemente, você também vai colher. Pode ter certeza que quem sempre está ali recebendo vai perceber que também vai querer fazer. E também pode acontecer o contrário, de a pessoa perceber que não consegue fazer. E aí você vai observar se você vai querer se manter naquela relação que é assim, ou se realmente essa relação tende a terminar. Às vezes é preciso empurrar a vaquinha do morro, né? Todo mundo já deve ter ouvido essa história. E para concluir a lei do equilíbrio, uma outra informação muito importante. Então, a lei do equilíbrio eu fui mostrando para vocês aqui que é isso aqui, né? Um faz, o outro faz e vai sempre se movendo nesse fazer. Agora, existe uma ação que aconteceu que foi dos seus pais te darem a vida. Você ganhou a vida. Nesse momento, os seus pais desequilibraram muito a sua relação com eles. O que que significa isso? Eles te deram muito, você recebeu. A vida. O que tem mais valor no mundo do que a própria vida? Nada. A vida é uma existência de tantas possibilidades, sensações, liberdades, vivências e tanta coisa que pode ser, que você pode viver.
E isso não tem valor. Então, ganhar a vida causou um grande desequilíbrio com os seus pais. E esse desequilíbrio, ele é natural. Ou seja, essa é uma das poucas relações em que vai haver um grande desequilíbrio e que é natural. Por quê? Porque você não tem como equilibrar o presente que eles te deram. E aí você pega esse presente e faz o quê? Vai viver a sua vida. Legal, gente? Mais para frente vocês vão perceber que esse desequilíbrio também ele é necessário no caso dos pais para que a gente vá para a vida. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Um forte abraço e até lá.